Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós celebramos hoje dois santos irmãos entre si, determinantes para a evangelização dos povos eslavos, colocado por João Paulo II como padroeiros da Europa. Na leitura de hoje, nós nos encontramos na narração do Gênesis com um momento muito conhecido, a narração do dilúvio. Noé, que é escolhido pelo Senhor para construir a arca e assim ser instrumento de salvação. Deus decide assim acabar com o pecado da face da terra. Então o dilúvio, mais do que uma condenação, é um instrumento que Deus usa para a salvação. Nós vemos no episódio do dilúvio a resistência do ser humano em aderir ao Senhor. E essa mesma resistência que nós vamos ver no evangelho de hoje, quando os discípulos demonstram titubear na fé, não conseguem compreender plenamente quem é a pessoa de Jesus. Na história do Antigo Testamento, do livro do Gênesis ou do Evangelho, nós encontramos a nossa história pessoal. Ouçamos. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Deus observa que este ser humano, e aqui é a busca sempre do Gênesis de dar uma resposta para a nossa condição. Veja que o episódio de um dilúvio universal, ele é narrado nos livros religiosos de diversas partes do mundo, como que um episódio comum. Se crê que de fato na Mesopotâmia tenha havido um grande dilúvio, uma grande inundação. E a partir dessa experiência, esses livros começaram a marcar a tradição religiosa das diversas nações, das diversas religiões. E na história de Noé nós vemos a resposta que o povo do Antigo Testamento dá para este episódio. Deus vê que o pecado do homem está crescendo e se usa por primeira vez a expressão Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Ficou com o coração muito magoado e disse: vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Deus. E Deus vai dizer: entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio dessa geração. De todos os animais puros toma 7, dos animais impuros um casal, das aves do céu. Pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Veja que nós encontramos aqui mais uma quaresma. A quaresma é o símbolo bíblico de uma transformação. Quando alguma coisa sai de um estado, depois de 40 dias ou ano, chega à conclusão em uma nova fase, em uma nova etapa. Deus decide refundar a terra, recriar a terra. Por isso ele escolhe Noé, um homem justo. Vai dizer que é o único homem justo que ele vê na face da terra, nesta geração, na face da terra. E vai dar para ele a missão de ser aquele que vai construir um instrumento de salvação. Os padres da igreja, quando comentam este episódio, vai dizer assim: a igreja do Senhor é a nova arca, como nós vimos muitas vezes no Novo Testamento, Jesus que está com os apóstolos na arca. E é esta arca de salvação aonde o Senhor nos coloca, através do batismo, como seu povo escolhido. O Senhor dá 7 dias para Noé cumprir este grande trabalho, escolhido pelo Senhor, chamado não para uma coisa simples, mas para uma coisa complexa. 7 dias para construir a arca, encontrar todos os animais, e o Senhor vai determinar a quantidade, porque exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Exterminarei todos os seres vivos que fiz, porque Deus está arrependido de ter criado. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados 7 dias caíram sobre a terra as águas do dilúvio. No salmo de hoje, o salmo 28, nós assim rezamos: Filhos de Deus, tributai ao Senhor. O que se deve oferecer ao Senhor? A glória e o poder, a glória devida ao seu nome, a adoração, adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas,
sua voz sobre as águas imensas. A expressão é para recordar que somente Deus, na tradição bíblica, é capaz de conter as forças das águas. E então é a voz do Senhor potente que determina na criação os limites da água. É a voz do Senhor que agora no dilúvio determina que as águas comecem a cair sobre a terra por 40 dias, e é Ele que depois também vai interromper. Sua voz no trovão reboando, no seu templo se bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Lembram que quando Jesus, no Novo Testamento, naturalmente, ele consegue conter as águas, logo em seguida os seus discípulos professam a fé que ele é Deus. É o Senhor que pode conter a força das águas. Na aclamação ao Evangelho de hoje, quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Nós nos encontramos hoje com os discípulos no barco, em uma manifestação, mesmo depois dos prodígios gloriosos que fez o Senhor Jesus na terra de Israel ou em terras pagãs. Os discípulos, eles tinham esquecido de pegar mais pão, pegaram somente um. E Jesus vai dizer: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Nós já tivemos episódios nos versículos anteriores, nessa que é a seção do pão, em que Herodes ouve falar de Jesus, não o reconhece. Os fariseus pedem um sinal. Então Jesus vai dizer assim: tomem cuidado com a influência dos fariseus e de Herodes na vossa vida, no vosso modo de se relacionar com Deus, comigo. E então os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Ou seja, a preocupação dos discípulos, mesmo depois dos prodígios gloriosos que eles testemunharam, ainda é com o pão material. Jesus está falando de uma coisa muito maior e eles estão preocupados com o que comer. Jesus então vai dizer: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? A cabeça dura dos discípulos, a dificuldade de entender o Mestre. Vós tendes o coração endurecido, como os profetas lá acusaram no Antigo Testamento ao povo de Israel, um coração de pedra. Tendes olhos e não vedes, ouvidos e não ouvis. Não vos lembrais de quando com 5 pães dei de comer para 5.000 pessoas? Os discípulos vão se lembrar. E quando parti 7 pães com 4.000 pessoas? E os discípulos também vão se lembrar, porque eles vão saber quantos cestos foram cheios. E Jesus conclui: e vós ainda não compreendeis? Que compreensão é essa que Jesus está exigindo dos apóstolos? Não é uma compreensão intelectual, meus caros irmãos e irmãs, mas é uma adesão de fé. Jesus, quando faz milagres, e ele operou tantos milagres nesses últimos versículos, seja em Israel como quando foi para a terra pagã. Lembra ali na terra pagã que teve a cura da filha daquela mulher que pede para comer as migalhas? Depois Jesus faz o prodígio de novo do milagre do pão pela segunda vez. A sessão do pão é assim chamada porque começa com o milagre do pão, termina com o outro milagre do pão. E mesmo assim, os discípulos ainda têm um coração de pedra, uma cabeça dura, não são capazes de aderir ao Senhor. Por isso Jesus vai dizer: não compreendeis? Mas a compreensão que se exige para a fé não é somente da cabeça, não é somente o intelecto que deve fazer a experiência de encontro com o Senhor. A fé, a experiência com Deus, não é também só sentimento, mas deve tocar e deve transformar tudo aquilo que nós somos. A nossa dimensão do sentimento, por isso da vontade, da inteligência, por isso da razão, do nosso corpo, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos. Tudo deve ser transformado, deve ser oferecido ao Senhor. Na oração de hoje, nós assim rezamos: ó Deus, pelos 2 irmãos Cirilo e Metódio, levastes a luz do Evangelho aos povos eslavos. Dai-nos acolher no coração a vossa palavra e fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.